Amados, Deus faz com que as coisas trabalhem em teu favor, querido. Nós somos o povo da promessa. Nós estamos num tempo de colheita, né? Nós vamos sempre para frente, sempre marchando à frente. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas, né? Tudo que Deus tem é nosso, né? Então você já recebeu a herança. Aonde que está isso na Bíblia, pastor? 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Palavra que você já leu muitas vezes, já escutou muitas ministrações nessa passagem aqui. 2 Samuel 9, a partir do primeiro versículo, diz assim o texto sagrado: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para ter olhados para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de meu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Amém. Curva sua face, querido. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai Celestial, quero agradecer por esse texto, por essa porção gloriosa da tua palavra. Obrigado pela revelação dessa palavra. Pai, eu me coloco na tua dependência. Pai, de mim eu não tenho nada. Eu dependo do Senhor, ó Pai, para trazer essa palavra, alimentar a tua igreja, Pai. Pai, nesse momento eu peço, eu sei que a corte celestial já está aqui. Pai, envia teus anjos com espada de fogo aqui, Pai. Começa a quebrar toda a oposição, todo peso, adversidade. Traz uma paz, uma alegria. Fala aos nossos corações. Pai, o Senhor já ministrou através do louvor, agora ministra através da palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amado, como eu disse, um texto bem conhecido da palavra de Deus. Quero deixar esse pensamento aqui, colocar como tema aqui: assentados à mesa do Pai. Então esse texto aqui diz que, amado, se você voltar um pouco esse texto aqui, né, falar um pouco sobre a história de Israel. Esse é um texto maravilhoso, uma passagem maravilhosa, né? Se você voltar um pouco os capítulos atrás, é uma história muito triste, né? Eu creio que é uma das histórias assim mais impactantes da palavra de Deus, na minha opinião, né? Onde aqui, voltando um pouco à história, diz o texto que Israel, na época de Josué, ele fizeram uma aliança com um povo, né? Eles não pediram a orientação antes de fazer um acordo, e eles confiaram nas aparências de um povo chamado Gebionita. E esse povo
a aliança com esse povo, na verdade, eles enganaram ali Josué, enganaram o povo de Israel. Eles chegaram ali com umas roupas rotas, dizendo que eles vieram de longe, e na verdade eles eram um povo ali perto, um povo o qual Deus falou que era para eles eliminar esse povo, e eles foram enganados ali, não consultaram a Deus, acabaram fazendo aliança com esse povo, né? E esse erro custou caro para Israel, né? Os gibeonitas, na verdade, eram uma das cidades cananitas. Os caras eram cananeus, inimigo do povo de Deus, né? E Deus havia ordenado para destruir eles, e eles fizeram aliança com esses caras. E passou-se o tempo. Agora Saul se tornou rei, né? E Saul, num momento ali de ira, né? Saul foi um homem que ele começou a governar, ele foi muito bem, mas no andar, no caminhar ali do seu reinado, ele começou a tomar as atitudes muito erradas, né? Começou ali a fazer coisas sem consultar a Deus. E uma das coisas que ele fez, ele mandou matar todos esses gibeonitas. Um dia que ele levantou, ele perdeu a cabeça, ele falou, agora mandou matar todos os caras, né? E esses caras ali, eles eram ali carregadores de água, rachadores de lenha, mas eram inimigos do povo de Deus, mas eles estavam ali, e Josué fez uma aliança com eles atrás. O que Saul fez? Mandou matar eles, né? Então, o que houve? Isso trouxe uma consequência para Israel muito grande, né? E o que aconteceu? Começou a haver uma fome muito grande ali em Israel. Quando Davi agora ali assumiu o reinado, né? Após a morte de Saul ali, o Senhor enviou uma fome muito grande, e Davi, ele entendeu, ele compreendeu, porque Davi, ele tinha um relacionamento com o pai. Davi, ele pegava a estola sacerdotal, né? Ele era um rei, e ele era também um sacerdote, e ele pegou a estola sacerdotal e foi consultar a Deus. Ele entendeu ali que aquela fome, um período de fome terrível em Israel, uma tristeza, muita fome, seca, falta de tudo, né? E ele entendeu que aquilo ali foi o fato de Saul ele ter quebrado a aliança, não a aliança que ele fez com os gibeonitas, mas a aliança que ele fez com Deus, né? Porque Deus leva a sério alianças, né? Então eles fizeram essa aliança errada, e eles quebraram essa aliança, e isso trouxe uma consequência, né? Eles contrariaram o juramento que Israel fez lá atrás, né? Então o que aconteceu? Davi, ele teve que ali entregar 7 filhos de Saul ali, parentes da linhagem de Saul, né? Para que os gibeonitas enforcassem eles, né? E foi o que eles pediram. Falaram, não queremos nada, não queremos matar ninguém, não queremos guerra com ninguém. Tudo que nós queremos é 7 homens ali de Saul, e para que nós enforquemos, né? E isso está bem claro lá em 2 Samuel 21, né? Houve uma fome muito grande, né? E Davi consultou ao Senhor e disse, é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, né? Porque ele matou os gibeonitas, né? Mas os gibeonitas, eles eram dos amorreus, né? Mas eles tinham feito um juramento ali, né? Então os gibeonitas disseram, não é por ouro, nem por prata, nem por ouro que nós temos questão com Saul, né? E eles queriam que vingasse ali a morte, né? Muitos deles foram mortos através de Saul, né? E então ali Davi entregou aqueles homens, e dessa linhagem ali de Saul existia um moço ali chamado Mefibosete, né? Então por causa do juramento que Deus fez, né? Que houve entre Davi e Jonatas, ali no caso, Davi, ele poupou Mefibosete, não entregou ele para ser morto, né? Porque Jonatas era pai ali de Mefibosete. Então essa é a história, querido, né? Essa é a história, um pano de fundo aqui para nós entendermos um pouco dessa história, para a gente entender aqui, né? O que houve aqui, né? Então diz o texto aqui, que
1 Samuel 31:2 também diz assim o seguinte, que os filisteus, por causa das atitudes de Saul, como Saul se distanciou de Deus, abriu uma brecha muito grande, né? E o povo de Deus ele começou a ser atacado por outros povos, e um desses povos eram os filisteus, eram os algozes, eram os inimigos mais complicados ali do povo de Israel, né? E diz ali que os filisteus apertaram ali contra Israel e mataram ali Abinadab, Malquisa e mataram os filhos de Saul, né? E agravou-se aquela peleja. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca da tua espada e me atravessa com ela, né? Então nós entendemos que ali o próprio Saul ali morreu nessa batalha contra os filisteus. Jonatas também morreu. Foi uma tristeza muito grande, né? E ali diz o texto sagrado, né, que foi uma tristeza muito grande. E quando essa notícia chegou ali em Israel, né, 2 Samuel 4:4 relata isso, diz assim, que Jonatas, né, ele tinha um filho que era coxo dos pés, né, e ele era de 5 anos, né, e ele estava ali com a sua ama, a sua cuidadora ali, e diz que chegou essa notícia ali que Saul havia sido morto, Jonatas havia sido morto também, né? Houve uma mortandade ali no povo de Israel. Então diz que essa mulher, ela ficou no desespero ali, ela ficou desesperada com aquela situação. Diz que ela tomou ali esse menino, o filho de Jonatas, o Mefibosete. Ele saiu apressadamente com ele, fugiu, porque o povo filisteu estava invadindo ali o território de Israel. E diz o texto que ela se apressando ali, ela derrubou esse menino e ele caiu, né? E ele ficou manco, ele ficou ali deficiente dos pés. E o nome desse moço era Mefibosete, né? Então Mefibosete, quem que ele era? Era neto de Saul, né? Filho de Jonatas. Ele era de uma linhagem real, né? E ele tinha uma grande dificuldade de locomoção por causa disso aí, né? E então diz o texto aqui que após essa situação, após essa queda que esse menino teve, né, ele foi levado ali pela sua babá, né, pela sua cuidadora, para uma cidade ali chamada Lodebar, né? Lodebar significa não memória, né? Então, a tradução do nome Lodebar significa não memória. Então Lodebar era um local terrível. Era uma cidade ali que só tinha sequidão, miséria. E ali todos os habitantes daquela cidade ali eram todos mendigos e doentes, né? E foi ali então que levaram ali Mefibosete e ele ficou ali. Isso é um pano de fundo para nós entendermos um pouco toda essa história, né? Uma história muito triste relatada na palavra de Deus. Eu quero deixar 3 pensamentos aqui, amados, referente a essa passagem aqui. Eu quero focar aqui na pessoa de Mefibosete, né? Primeiro pensamento que eu quero deixar: tudo se fez novo em Cristo Jesus. Amados, Deus fez tudo novo em Cristo Jesus. Deus não restaurou nada, Ele fez tudo novo. O texto diz assim que Davi disse: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que faça benevolência por amor de Jonatas? Então Davi agora ele se levanta. Davi foi muito perseguido por Saul, né? Quando ali Saul, ele perdeu ali aquela unção que ele tinha sobre a vida dele, né? E ele ficou sabendo ali que Davi agora foi ungido rei, né? Ele ficou irado, ele tentou matar Davi várias vezes, né? Teve uma ocasião que Davi estava jantando com eles, Saul tentou encravar ele na parede com uma lança, né? E da mesma forma, várias vezes Davi teve a chance de matar Saul e ele não fez isso, né? Por quê? Porque ele respeitava a unção, ele amava Saul, né? Saul odiava ele, né? O diabo tomou conta ali da mente de Saul, e ele queria destruir, de toda forma ele queria destruir ali a vida de Davi, né? E agora Davi, ele se entristece muito com toda essa situação que houve. Ele se entristeceu pela morte ali de Saul, né? Apesar de toda a perseguição de Saul contra a vida dele. E diz o texto também que a palavra de Deus diz que Davi, ele tinha uma aliança
ali, através do povo de Israel ali, né? Então essa passagem conta a história de quem? De Mefibosete, né? Mefibosete, ele foi deixado ali em Lodebar. Deixaram ele ali numa terra de esquecimento, né? E ali Mefibosete, ele ficou ali sem esperança, né? Ele perdeu ali sua família, todos foram mortos, né? E ele estava ali jogado nessa cidade, nesse lugar ali, se sentindo como um cão morto, como ele mesmo declarou, né? Quando Davi chama ele lá, ele disse: olha, quem sou eu para que se lembre de mim, um cão morto, né? Então ele se sentia numa situação triste, depressivo, num lugar chamado Lodebar, uma cidade de esquecimento, de tristeza. E ali ele estava, né? Ele falando pela própria vida dele, né? Quem sabe ele estava ali com uma depressão, com uma tristeza muito grande, né? Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós falamos, nós declaramos, né? Há poder na nossa palavra, né? Então havia uma opressão tão grande contra Mefibosete que ele mesmo se achava um cão. Ué, eu sou um cão morto, eu sou, né? Aconteceu isso comigo, né? Agora fiquei deficiente dos meus pés, fiquei com essa limitação. Agora estou numa cidade aqui, quem sabe ele estava ali depressivo, triste, né? E nós entendemos pela palavra de Deus, querido, né? O Provérbios 18, 21 diz assim, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua, né? E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, daquilo que nós falamos, nós colhemos a poder nas nossas vidas, né? E eu entendo aqui, eu estou imaginando aqui, que o próprio Mefibosete, né? Ele declarava aquilo, ele falava, né? Se sentia triste, ali desanimado, né? Então o texto ali diz que, quem sabe Mefibosete, ele pensava, né? O porquê da sua existência. Ele estava depressivo, triste, questionando: por que eu nasci? Por que eu existo, né? Desde a infância dele, ele teve aquela queda, foi para aquele lugar, ficou ali abandonado. Ele cresceu no ambiente ali, querido, convivendo com pessoas doentes, pessoas depressivas, né? E cresceu ali cheio de traumas, quem sabe, né? E apesar do parentesco, por ele ser de uma linhagem real, né? Ele era neto de rei, né? E agora ele, quem sabe, ele estava ali escondido. E ele sabia ali que Davi agora era rei, porque na época o que acontecia, quando um rei assumia o reinado, o que ele fazia? Ele matava toda a linhagem daquele rei antigo, né? Mandava matar tudo, exterminar, filho, neto, bisneto, mandavam matar tudo, né? E quem sabe ele estava ali escondido, pensando assim: olha, se esse Davi agora, se esse rei me descobre aqui, né? Ele vai me matar, né? Amados, até que um dia a sorte ali de Mefibosete mudou, né? Diz o texto sagrado que ele foi chamado perante o rei, né? E foi restituído tudo que ele tinha perdido, né? Foi tirado o opróbrio sobre a sua vida, né? E agora ele veio e se assentou na mesa do rei, né? Então, amados, agora Mefibosete, ele foi chamado ali, né? Então Davi, ele chama ali os seus servos, ele falou: há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência? Então Davi, ele se lembra, olha, se existe alguém que seja lá da linhagem de Saul, eu quero abençoar essa pessoa, né? Porque, amados, Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas, era filho de Saul, né? Diz o texto aqui que Jonatas e Davi, eles tinham um laço muito forte, né? Jonatas era filho de Saul, eles tinham um laço muito forte de amizade, né? E Jonatas se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi, né? E desde então Jonatas, ele se tornou o principal defensor de Davi, né? Saul, o pai dele, vivia querendo matar Davi, né? E ali Jonatas sempre defendia ele, escondia ele, né? E diz o texto ali, 1 Samuel 18:1, sucedeu que, acabando de falar Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma, né? Então diz aqui que Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança entre eles, né?
Então agora, Davi se lembra dessa aliança, né? E ele chama agora ali um servo da casa de Saul. O nome desse servo era Ziba. E chamaram a presença de Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência? Então Ziba disse ao rei: olha, rei, existe um filho de Jonatas, né, que ele é aleijado de ambos os pés. E o rei disse: aonde ele está? E Ziba disse ao rei: olha, ele está lá em Maquir. Ele é filho ali em casa de Maquir. Maquir era filho de Amiel. Ele está lá em Lodebar, né? Então diz o texto aqui que o rei mandou chamar ele lá, né? E diz o texto aqui que Mefibosete, então, ele agora vem à presença do rei, né? Ele se prostrou com o rosto em terra e se inclinou perante Davi. E Davi disse: Mefibosete. Você imagina a cena, querido, né? A hora que Davi fala Mefibosete, eu creio que ele falou: é agora, né? Agora que, né, acabou tudo. Agora ele manda cortar minha cabeça. Só me faltava isso, né? Já perdi tudo, agora vou perder a vida, não me importo, né? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, né? Porque de certo usarei para contigo de benevolência por amor de Jonatas, o teu pai, né? E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amados, então esse texto ele conta a história onde Deus fez tudo novo na vida de Mefibosete, né? Deus fez tudo novo. Deus levantou ele, né? Deu uma nova vida para ele. Ele estava num lugar de morte, Lodebar, né? Ali abandonado, um local ali onde ficavam ali as pessoas doentes, enfermas. E agora ali, querido, Deus faz tudo novo na vida de Mefibosete, né? Agora ele se assenta na mesa do rei, né? E quando Mefibosete ele se sentava à mesa do rei, né? O pastor já pregou isso aqui um dia, ele citou aqui essa passagem, né? Quando ele estava na mesa do rei, ninguém via a imperfeição nele. Todos viam ele com a veste real, com a roupa de príncipe, assentado à mesa do rei, né? Amados, assim Deus fez conosco, né? Por causa do pecado, querido, o homem recebeu uma condenação sobre a sua vida. O homem foi para Lodebar, né? Um lugar de esquecimento, um lugar de tristeza, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então ali Lodebar aqui significa morte, significa esquecimento, né? E agora ali, querido, né, por causa do infinito amor de Jesus Cristo, né, Ele nos colocou junto à mesa dele. Ele nos fez filhos, nos fez herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? De um lugar de morte, de um lugar de tristeza, né? Quem sabe você pode se lembrar, você lembra, seu Deus, pastor, se soubesse de onde Deus me resgatou, de onde Deus me tirou, né? Eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu me sentia triste, eu tinha uma vida desanimada, eu era um enfermo, né? Jesus me comprou, pagou um alto preço pela minha vida, agora eu tenho vida abundante em Cristo Jesus, né? Então essa figura de Mefibosete, querido, significa eu e você, né? Outrora nós estávamos perdidos, né, num lugar de esquecimento, perdido nos nossos delitos e pecados. Havia uma condenação sobre as nossas vidas. Estávamos num local de tristeza, de sofrimento, né? Quem sabe você pode testemunhar aquilo que aconteceu com você antes de você estar na casa de Deus, né? Hoje você está aqui, eu olho para vocês aqui, vejo um povo maravilhoso, né? Vejo filhos, vejo herdeiros, né? Mas cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho, né? Amados, então Deus nos fez filhos, nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas, amados, muitos não sabem dessas coisas, né? Eles continuam num lugar de sofrimento,
Muitos estão nesse lugar chamado Lodebar, um lugar de sofrimento. Eles estão ali num local de sequidão, eles estão num local de miséria, eles estão num lugar ali onde há mendigos, doentes, porque o homem sem Cristo, o homem sem Jesus, querido, ele está em Lodebar, né? Ele está perdido, ele está num local de sequidão, de miséria. Mas pastor, você vê tantas pessoas que estão sem Deus, parece que vai tudo bem com eles. Amados, o homem sem Deus, ele não é nada. Tem um texto que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então, amados, muitos estão assim, perdidos, tristes, não conhecem a palavra de Deus, eles estão ali, quem sabe, depressivos. Mas, amados, eu e você, que recebemos o dom da graça em Cristo Jesus, eu e você podemos alcançar essas vidas e contar para essas vidas que existe uma solução para essas vidas. Assim como um dia, querido, alguém falou que havia solução para você. Se você está aqui hoje porque alguém pregou o evangelho para você, querido, alguém levou você para a igreja, não foi assim? Amados, eu estava preparando esse texto ali, essa madrugada eu comecei a orar um pouco ali, e comecei a ler um pouco as anotações aqui, e Deus começou a trazer à minha memória alguns fatos, algumas coisas, alguns acontecimentos da minha vida. E eu estava vendo lá o pastor lá no Face, glória a Deus, vi o nosso pastor lá na Inglaterra, maravilha, Deus levou, né? Estou com saudade dele já, né? Mas é um privilégio, querido, lá no Reino Unido, Inglaterra, Birmingham, né? Uma cidade linda, né? Londres, Birmingham, né? Isso para nós aqui, querido, é um motivo de um orgulho. Dá um orgulho em você, querido, né? Você vê aquilo ali, e eu vendo ali o pastor contando o testemunho dele, né? Meu Deus, né? Acho que eu creio que tremeu aquela igreja. É um testemunho extraordinário. Quem conhece o testemunho do nosso pastor, né? Mas você tem um testemunho maravilhoso, querido, né? Se eu pudesse chamar aqui, Josnei, conta o teu testemunho aqui, né? Vocês iam glorificar a Deus, né? Chamasse qualquer irmão aqui, querido, né? O que Deus fez, né? Eu lembro certa feita, querido, né? Para encurtar a história aqui, o testemunho é grande. Eu me sentia dessa forma assim, em Lodebar, né? Apesar de ter nascido em lar cristão, filho de presbítero, né? Minha mãe, meus pais sempre na igreja, me levaram na igreja desde pequeno. Sou neto de pastor da Assembleia de Deus, né? E 22 anos atrás, né, quando eu vim aqui para esse ministério, né, só Deus sabe como que eu cheguei. Eu estava em Lodebar, né? Eu estava desse jeito aqui. Nós estávamos numa situação lamentável em casa. Houve uma opressão muito grande em casa, houve uma legalidade dentro do nosso lar. E ali nós estávamos sentindo em Lodebar, sem esperança, triste, todo mundo com depressão, todo mundo com angústia, todo mundo com dor na alma, né? Não era nem uma doença física, era na mente, era nas emoções, era nos sentimentos. Ninguém dormia, né? Passava uma madrugada dentro. Meu pai tomava remédio, tarja preta, dos mais fortes. Ele não dormia, né? Se você tomar 3 gotas desse remédio, você dorme 3 dias. Ele chegou a tomar 70, ele não dormiu. Era uma opressão muito grande dentro do lar, né? O diabo tentou contra nossas vidas, né? Até que uma tia abençoada minha falou assim: eu vou levar você numa igreja lá do pastor Isaur. Eu já conhecia o pastor Isaur, né? Nem era nesse endereço, no outro endereço. Eu fui lá, comecei a congregar, né? E para resumir a conversa, Deus me tirou de Lodebar e me trouxe para Jerusalém, né? Agora você me vê aqui pregando. Tem alguns amigos meus que me conhecem de 30 anos atrás, querido, que estudaram comigo. Muitas vezes eles me veem no Face que falam: Jackson, parece você, mas não é você. Não é possível, né? Você era um cara depressivo, Jackson. Você não abria sua boca. Quando você estudava com a gente, né, estava na tua cara que você nem queria estar ali na escola, né? E eles olham aquele, muitos
falam assim, olha, que maravilha o que Deus fez na sua vida. Eles me escutam, tem um amigo que mora lá na Austrália, ele me escuta no rádio, quando eu estou na rádio, ele me escuta lá na Austrália. Fala assim, olha, esse teu Deus é forte, Jackson. Amados, Deus é o Deus que muda vidas. Aleluia! Ele transforma vidas. Amados, se houve jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Deus é lindo. Hoje eu sou alegre, né? Tenho essa cara feia assim, mas é feiura mesmo, né? Mas eu sou alegre, eu tenho Jesus, eu tenho uma esposa linda que está aqui na frente, né? Tenho 2 filhos, aqui o Gustavo, o Guilherme lá, né? Aleluia, glória a Deus, né? Né? Jesus é lindo, né? Eu falava assim, nunca eu quero casar, nunca, né? Nunca eu quero ter uma família. E Deus mudou o quadro, né? Hoje eu sou casado com uma pastora, né? Mulher de Deus. Deus usa muito mais ela do que eu. É uma bênção na minha vida, né? Mas, amados, é Deus que faz, né? De Lodebar para Jerusalém, né? Deus é o Deus de milagres. O pastor Zé falou, já que se você caminha conosco aqui, né? Ontem aqui o Cristiano que até me imitou aqui, né? Depois eu converso com ele aqui, no culto de homens aqui, estava uma maravilha o culto ontem aqui. Ele estava contando o testemunho dele, o meu parecido com o dele. Eu cheguei aqui, o pastor falou, caminha aí comigo, Jacques, alguns meses aí, só que não era nem nessa igreja, era no outro endereço. Eu comecei a congregar ali, amados, Deus fez uma obra na minha vida, e eu já estava feliz. Ele falou assim, Jacques, você vai ser um pastor, não vai ser homem, esse aí é de fé, é que eu estou no lugar certo. Eu, pastor, né, nem a boca eu não abro, né? E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, querido, pregando a palavra para você. Eu quero dizer para você, querido, há poder na sua vida, há um ministério sobre a sua vida. Eu não conheço o que você está passando, querido, né? Eu não sei se tem alguém aqui que não aceitou Jesus como Salvador ainda, mas eu quero dizer algo na tua vida, querido. Você que tem Jesus como Salvador da tua vida, querido, você é rei, você é sacerdote, você é filho, você é herdeiro. Você está ouvindo aqui o pastor pregar aqui sobre 4ª dimensão e 3ª dimensão espiritual, né? A pastora Adriana falou aqui que ela quer andar na 4ª dimensão, também quero, amém, recebo, né? Mas, em poucas palavras, o que é a 4ª dimensão espiritual? É Jerusalém, né? O que é a 3ª dimensão espiritual? Lodebar, né? 3ª dimensão espiritual, tristeza. Ai meu Deus, eu estou com medo. Ai, não vai dar certo, né? Vai faltar isso, vai faltar aquilo, né? Ai de mim, vou fazer campanha, ninguém me ama, ninguém me quer. 3ª dimensão espiritual, caindo para a 2ª, né? 0, estaca 0. Esse é o entendimento que eu tive de 3ª dimensão espiritual. Saia dessa, querido, né? 4ª dimensão espiritual, o que é? Viver na graça de Deus. Deus me deu tudo, eu recebo da graça de Deus. Ele me fez rei, Ele me fez sacerdote, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho tudo referente à vida e à piedade. Tudo é meu em Cristo Jesus. Isso é 4ª dimensão espiritual, querido. Vida de paz, vida de alegria, sentado à mesa de Deus. Deus olha para você, assentado na mesa dele. Ele não vê defeito nenhum em você. Ele não está preocupado com o seu pecado. Ele não está preocupado se você errou, se você falhou. Ele olha para você, ele vê você como Jesus, ele vê você como filho. O Pai está à mesa, os filhos estão à mesa, Jesus está à mesa e você está com Ele. Você é filho, você é herdeiro, você está sentado à mesa com o Pai, aleluia! Você está à mesa, sim, Senhor, aleluia! Está sentado à mesa. O diabo endemoniado do Satanás, né? Ele quer levar o homem a Lodebar, no cativeiro espiritual. Ali onde Mefibosete se sentia que nem um cão morto, né? Devido a tantas circunstâncias na vida dele que sucederam, né? Amados, quem sabe tem alguma pessoa que está me ouvindo. Você que está me ouvindo aí pela live, querido, não cumprimentei você, né? Seja bem-vindo a essa live, querido, né? Olha, você que está ouvindo essa palavra aí, quem sabe, né? Por alguma circunstância
Quem sabe o diabo armou alguns emaranhados na tua vida que parece não ter saída. Eu quero declarar sobre a tua vida: a saída é Jesus Cristo de Nazaré. Vá para Jesus, querido. Saia de Lodebar, vá para Jerusalém, venha para a igreja. Ah, mas pastor, mas eu congrego aqui em casa. Não, querido, venha para a igreja. Receba de Deus sobre a sua vida, amados. Mas quando o homem recebe Jesus como Salvador, a sua vida muda por completo, né? Toda condenação é tirada, todo passado apagado. Ele se torna uma nova criatura. Ele se transforma de um cão morto para um filho, para um herdeiro assentado na mesa do Pai, né? Ali o Pai não olha nossos defeitos e imperfeições, porque Ele olha para nós e Ele vê Jesus, querido. Jesus, você é a imagem e a semelhança do Pai. Quem que é a imagem e a semelhança do Pai? Jesus. Então você é a imagem e a semelhança dEle, né? Ele olha para nós e Ele nos vê assentado nas regiões celestiais. Segundo o pensamento, querido, nosso valor para Deus foi o sangue de Jesus, né? Você já ouviu isso aqui? Qual que é o valor? Qual foi o preço pela tua vida, querido? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus pagou o preço pela tua vida, para que você tenha uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria. Então Mefibosete agora ali, ele veio a Davi, ele se prostrou diante de Davi, e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei de benevolência contigo por amor de Jonatas. Jesus, o Pai olha para você e diga: não temas, eu uso de benevolência para com você, por causa de Jesus, por causa do meu filho amado, eu uso de benevolência para com você, né? Amados, por que Deus nos ama tanto? Por que Deus usa de benevolência para conosco? Por causa de Jesus Cristo de Nazaré, querido. Por causa de Jesus você foi aceito, eu e você fomos aceitos, né? E agora ali ele diz para Jonas: olha, eu vou restituir tudo para você, tudo, tudo, né? E ele se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão tal como eu? Amados, por causa do sangue de Jesus, nós não temos dúvida do amor de Deus, né, sobre nós, né? Nós somos constrangidos pelo amor de Jesus, pelo seu perdão. Sabemos que Ele nos ama, né? Deus usou de benevolência para conosco, querido, entregando Jesus Cristo por nós. Ele pagou o preço por nós, nos fez filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Você é rei, você é sacerdote, né, para reinar aqui nessa terra, né? Nós já estamos reinando aqui nessa terra. Ah, pastor, nós vamos reinar quando for lá no céu. Não, querido, né? Nós temos uma herança, né? O nosso Deus não morre. O pastor sempre fala isso aqui: o nosso Deus não morre, né? Você tem um Pai que não morre. Então você já está desfrutando da herança aqui nessa terra, né? Agora nós estamos, amados, nós estávamos em Lodebar, lugar de sofrimento e miséria, e o nosso Rei Jesus, Ele olha para nós e restituiu, reconciliou-nos com o Pai e nos fez assentar à mesa com Ele, comendo na mesa do Rei Jesus e do nosso Pai Celestial. Aleluia. E não parou por aí, querido, não parou por aí. 2 Samuel 9:9 diz assim que Davi mandou chamar Ziba. Quem que era Ziba? Ziba era um moço de Saul, né? Era o encarregado lá, que andava junto com Saul. E Davi disse para Ziba: olha, tudo que pertencia a Saul, Ziba, olha para mim, tudo que pertencia a Saul, anota aí, né? E toda a sua casa, Saul era rei, querido, né? Tudo que pertencia à sua casa, Davi podia fazer o quê? Tomar tudo, né? Como os outros reis faziam. Como é que os outros reis faziam? Matava filho, herdeiro e tomava o despojo, né? Roubava tudo. Assim é o ladrão, é o diabo, né? E como que Davi fez? Olha, tudo que pertencia a Saul, a sua casa,
eu tenho dado ao filho do teu senhor. Eu estou dando agora esse para Mefibosete, o teu senhor. Você vai trabalhar a terra para ele. Você e teus filhos, todos os teus servos, você vai trabalhar ali para Mefibosete. Você vai recolher os frutos para que Mefibosete tenha pão para comer. Mas olha bem, o Mefibosete, o teu senhor, ele sempre comerá pão à minha mesa. E diz o texto que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. O que aqui Davi fez? Restituiu tudo. Mefibosete se achava um miserável, ele não tinha nada. Ele teve que fugir, e ele ficou ali, coxo, e ele ficou ali numa situação de miséria. Agora o que aconteceu? Ele se tornou um príncipe. Foi restituído tudo aquilo que era de Saul, veio para ele uma herança. Assim é conosco, querido. Você tem uma herança em Cristo Jesus. Você é rico. Tudo pertence a você, querido. Tudo é teu. Aleluia. Então Ziba era um personagem bíblico que aparece lá no livro de 2 Samuel, Ele desempenhou um papel importante na história de Davi. Ele era um servo de Saul, o antigo rei de Israel. Depois de sua morte, ele se tornou servo de Mefibosete, o filho de Jonatas, Agora esse Ziba, que servia a Saul, agora ele serve Mefibosete. Amado, Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. Tudo que você pode imaginar, tudo é vosso, diz o Senhor. Amados, Deus faz com que as coisas trabalhem em teu favor, querido. Nós somos o povo da promessa. Nós estamos num tempo de colheita. Nós vamos sempre para frente, sempre marchando à frente. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Tudo que Deus tem é nosso. Então você já recebeu a herança. Aonde que está isso na Bíblia, pastor? 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tome posse desses textos, dessas palavras, querido. Eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso ler, eu preciso orar, buscar de Deus. Amado, saia de Lodebar. Saia da situação de tristeza. Tome posse da herança em Cristo Jesus. Você é filho do rei, você é realeza. Fortifica-te, tem um texto que diz assim: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça de Cristo, ela nos fortalece. Você vai crescendo de glória em glória. Ah, pastor, mas e se eu errar? Eu tenho medo de errar, fracassar. Amado, você nunca vai fracassar, Tire vantagem daquilo que está sobre a sua vida. Você aprendeu aqui que toda situação que porventura chegar algum problema até você, você vai ter a unção para resolver, querido. O que Deus tem, querido, não é só para nós. Ele nos dá tudo em abundância. Para quê? Para transbordar, abençoar muitas vidas. Agora Mefibosete, de miserável, ele se tornou um milionário, ele se tornou um rei, se assentando na mesa do rei, e agora ele pode abençoar outras vidas. Quem sabe, eu estou usando minha imaginação santificada aqui, quem sabe Mefibosete lembrou: puxa vida, eu lembrei lá de Lodebar, eu estive lá, eu era um miserável, eu estava lá, eu passava fome, eu estava lá doente, e eu vi tanta tristeza naquele lugar, eu vi tanto sofrimento, Agora eu posso ajudar aquelas pessoas lá de Lodebar. Agora eu estou sentado à mesa do rei, eu sou rei, eu sou sacerdote. Querido, outrora você estava lá em Lodebar, agora você está na graça, você está em Cristo Jesus. Lembre-se das pessoas lá fora, querido, que estão sofrendo. Fale de Jesus para as pessoas. Amados, quero declarar sobre a tua vida: o inimigo não tem poder contra você, querido. Você está sentado na mesa do Pai celestial, no lugar de honra. Quando o inimigo tenta alguma coisa contra você, ele olha, ele já enxerga: está sentado na mesa do Pai. Não tem, esse não dá para mexer com ele, Mas eu declaro sobre a sua vida, querido: tudo aquilo que você perdeu,
Se porventura você perdeu alguma coisa, né? Eu perdi lá no passado, por não ter conhecimento da palavra. Tudo aquilo que você perdeu, Deus vai restituir 7 vezes mais. Deus restituiu tudo para nós em Cristo Jesus, e nós acessamos pelo conhecimento da palavra de Deus. Tudo é vosso, diz a palavra de Deus. Provérbios 6:31, ele dá o respaldo para essa palavra, ele diz assim: pois quando esse é encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará os bens da sua casa. Ou seja, tudo aquilo que o diabo roubou de você, né? Deus vai fazer e vai restituir 7 vezes mais. 7 vezes mais. Terceiro pensamento aqui: assentados à mesa do Pai. Eu e você estamos assentados à mesa do Pai. Para concluir aqui, diz o texto aqui, daí Davi continua dizendo assim: olha, Ziba, você vai trabalhar a terra, você e teus filhos, né, para que Mefibosete, né, ele tenha sempre abundância na sua mesa. Mas o Mefibosete, esse ele vai sentar na mesa comigo, né? Vou trocar Mefibosete aqui pelo nome de cada um de nós aqui. Você vai se sentar, você está sentado na mesa com Deus. Você come na mesa do Pai, né? Conforme quanto tudo o Senhor o Rei manda, teu servo assim fará, né? Diz o texto que morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, né? Ele era coxo de ambos os pés, né? Então Mefibosete, ele sai de Lodebar, ele vai para Jerusalém, né? Nós saímos da condenação, agora estamos na graça, né? Salmo 23:5, texto bem conhecido, diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amados, Deus preparou uma mesa para você diante dos teus inimigos, né? Seja aquilo que o inimigo se levanta contra você, né? Você tem uma mesa preparada, você tem a tua cabeça é ungida com óleo, tua cabeça é ungida com óleo, o teu cálice transborda. Ou seja, o que Deus tem não é só para você, Ele transborda para alcançar outras vidas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, né? A bondade de Deus, a misericórdia dele já te alcançou em Cristo Jesus, né? Agora a misericórdia é para quem? É para os não crentes, né? Aqueles que não crentes, né, precisam da misericórdia de Deus, e você que vai apresentar Jesus para eles. Então diz o texto: quanto a Mefibosete, ele sentava à mesa com o rei, ele colocava as vestimentas reais e uma túnica real, e ninguém olhava para ele, as pessoas olhavam para ele e falavam: olha, é um rei, é um filho de rei, olha só. Assim é você, querido. Quem sabe o diabo lança sobre você: olha, você é isso, você é aquilo, você, né? Esqueça o diabo, querido, né? Deus, as pessoas olham para você, sabe como é que eles olham? Olha, ele é um rei, olha as vestes reais, olha a posição. Assim é você, querido. As pessoas olham para você, eles veem você como reis, como sacerdotes, assentados à mesa de Deus. E as pessoas declaram sobre a sua vida, querido. As pessoas vão chegar até você, e você vai trazer essas pessoas. Você vai ter uma palavra sempre para ministrar sobre essas vidas, né? Amados, muitos são príncipes, né, mas agem como mendigos, né? Muitos têm uma mente, ele é um príncipe, mas ele está com a mente dele como mendigo, né? Eu preciso disso, preciso daquilo, né?
Amados, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, querido. Pastor, mas vemos pensamento ruim às vezes. Amados, esqueça isso, né? Isso são setas que o inimigo lança. Não tem como o inimigo trabalhar na sua mente, porque você tem a mente de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida: você tem a mente de Cristo, né? Você pensa como Cristo pensa, né? Eu declaro também sobre a tua vida, Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, eu estou com umas situações aí para resolver, tem umas coisas assim, preciso tomar umas decisões na minha vida, tem umas situações que eu não alcancei ainda. Pastor, aconteceu algumas coisas aí que não está muito de acordo. Amados, todas as coisas cooperam para o teu bem, você nunca vai perder nada. Filho de Deus nunca tem perda. Se sair alguma coisa da sua mão, Deus vai dar coisa muito melhor, querido, muito melhor. Tudo coopera para o teu bem. Pastor, mas toda essa adversidade que está acontecendo vai cooperar para o teu bem. Sabe por quê, querido? Porque você é chamado segundo o propósito de Deus. Você é chamado segundo o propósito de Deus. Você que está aqui, você é um privilegiado. Sabe por quê? Você é chamado segundo um propósito. Você não está aqui por um mero acaso. Existe um propósito na sua vida, querido. Pastor, qual que é o propósito da minha vida? Não descobri ainda. Busque de Deus, continue na igreja, ouça os seus pastores, ouça os seus líderes, não tome decisão errada. Tem muita gente que chega aí para o pastor e fala assim: pastor, eu quero que você ore em tal situação aí para mim, mas já tomei a decisão. Bom, então, amados, peça o conselho, a direção, os pastores orarem com você. Você nunca vai ter perdas. Não tome decisões precipitadas, querido. Amados, por causa de Jesus, eu e você comemos na mesa do Rei. Jesus restituiu tudo para nós. Nós somos justificados. Ninguém pode nos condenar, querido. Aleluia. Amados, muitos estão sofrendo aí fora, sabe por quê? Porque não tem a palavra de Deus. Estava conversando com o pastor aí uns dias antes dele viajar, e ele estava falando lá sobre a Inglaterra, o local que ele ia. Ele falou assim: olha, é um local assim que todo mundo olha, parece maravilhoso, e realmente, um país, Ele falou assim, mas tem muita gente triste, muita gente cabisbaixa, muitos lá não querem nem ter filhos, eles preferem adotar ali um animalzinho do que eles ter filhos, Eles se apegam assim às coisas, muitas coisas materiais. Sabe por quê, querido? O pastor falou: sabe por quê? Porque lá não tem palavra. Aonde não tem palavra de Deus, aonde não tem alimento espiritual, ali todos sofrem necessidade, vivem em preocupação, com cuidados com essa vida, vivem na terceira dimensão espiritual, uma vida sem sentido, primeiro mundo, mas sem sentido. Agora eu declaro sobre a tua vida, querido, você, querido, você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, você tem um alimento espiritual, você não tem falta de nada. Sabe por quê, querido? Porque você tem a palavra de Deus, e quem tem a palavra de Deus tem tudo. Quem tem a palavra tem tudo. A palavra é o alimento, querido. Aleluia. Amados, nós precisamos sair dessa terra, buscar comunhão com Deus Todo-Poderoso. Amados, invista na sua vida espiritual, querido. Como assim, pastor? Leia a palavra de Deus, venha nos cultos, escute essas palavras, reveja ali os vídeos, as pregações, querido. Amados, as promessas de Deus estão nas regiões celestiais, e você já está nas regiões celestiais, querido. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, E quando você toma posse, querido, de quem você é, aí outras vidas são tocadas, As outras pessoas vão usufruir da graça de Deus, Eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que Deus levanta você como um líder. Ele levanta você como uma autoridade
para influenciar sobre pessoas, para abençoar vidas, na Klabin, na fábrica, no comércio, aonde você estiver, querido, na tua empresa, com os teus clientes, aonde você estiver, querido, você está ali para influenciar, querido. Muitas pessoas estão aí fora, querido, eles foram feridos, né? E eles sofreram uma queda, né? Eles se frustraram na caminhada, estão num lugar árido, sem vida, né? Agora você entendeu por quê, querido? Quando eu entendi, eu comecei a pensar, poxa, por que eu passei por tanta tribulação, tanta coisa ruim, né? Sabe por quê, querido? Porque o diabo, ele tenta colocar você para baixo, ele tenta frustrar você, porque ele sabe quem você é em Cristo Jesus, querido. Mas você precisa ter convicção de quem você é, querido. Sabe quando o diabo avança, ele ganha território? Quando eu esqueço quem eu sou. Mas quando eu declaro quem eu sou em Cristo Jesus, preciso ter consciência quem eu sou em Cristo Jesus. E como que eu faço isso? Pelo conhecimento da palavra de Deus, querido. Deus fez uma obra completa nas nossas vidas, né? Amados, eu declaro que Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu no passado, né? As portas estão abertas, é um novo tempo sobre a sua vida. Deus está chamando para restituir, né? Porque, sabe por quê, querido? Porque Ele já fez isso. Ele fez tudo novo, Ele restituiu em Cristo Jesus, né? Ele fez tudo referente à vida e à piedade. Então tome posse de quem você é, querido. Tudo é vosso. Aleluia. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Eu vou chamar o grupo de louvor aqui para nós adorar a Deus aqui. Amados, Deus te tirou de Lodebar, e Ele te levou de Jerusalém, né? Ele te levou à quarta dimensão espiritual. Eu declaro, você está na quarta dimensão espiritual, num lugar de milagre, num lugar de alegria, num lugar sobrenatural de Deus, num lugar onde você declara e acontece. Amém? Mas vamos colocar Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.